Antes da gente entrar pós-ordenação, que aí vai ter bastante assunto para discorrer, porque o padre Rodrigo, ele é padre há 3 anos, e há 3 anos ele está em missão pela Ação Missionária Ribeirão Preto, Manaus. Ele é pároco lá da... Tá tudo anotado aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça. Pároco lá na Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, lá em Manaus. A Betânia. Longe pra Dedéu. Então, antes da gente entrar nessa questão, eu queria explorar... Tá, eles lá não estão longe. Não, mas nós estamos aqui. Às vezes que tem gente até lá que tá assistindo. Com certeza. Né? Fala, tá nada, tá longe nada, é aqui do lado da paróquia. Mas eu queria explorar um pouquinho mais a época da encenação, porque como eu trabalhava por trás, né, na infraestrutura, a gente sofria muito, porque cada ano vocês inventavam moda diferente. Nossa. Inventava moda diferente para enterrar. Para quem não sabe, o Padre Rodrigo ele foi enterrado vivo. No cemitério. No cemitério. E numa cova comum. Numa cova comum. Então não foi tipo assim, foi preparado algo cinematográfico. Não. Para quem conhece Batatais, as encenações aconteciam lá no Sambódromo, acontecem até hoje, né? Lá no Sambódromo. Aí eu não me lembro. Nesta época acontecia móvel, não é? Essa do cemitério. Quando começou no cemitério, acontecia móvel. Eram cenas, começava lá no Sambódromo, aí vinha... Na frente de Santa Rita, depois... E lembrando também a crucificação. A gente está falando de interpretação de Jesus. O Padre Rodrigo era o único, até hoje, que interpretou Jesus, que saía do Sambódromo com a cruz no ombro e vinha arrastando a cruz até o ponto da crucificação. Sem rodinha, né? Não, sem rodinha, é pesada a cruz. É longe. Teve vezes de ser a crucificação lá no Sambódromo, e aí, como que chama aquela maca que vinha? A padiola, ele vinha em cima da padiola, sendo carregado, deitado, morto lá em cima. Gente, eu tô falando, é longe o lugar. Não é assim... 100, 200 metros. Eu tô falando, deve estar o quê? Uns 2 quilômetros? 2, 3 quilômetros. Uns 2, 3 quilômetros. E aí, todo ano... esse ano nós vamos montar uma gruta, vamos enterrá-lo aqui. Esse ano nós vamos montar um negócio, vamos colocá-lo aqui. Esse ano nós vamos colocar dentro da capela do cemitério. Até que teve um ano que surgiu a ideia, eu quero que você fale de quem foi essa ideia. Eu quero vai ser enterrado numa cova. E vai fechar a cova. Eu lembro muito bem da cena, porque o povo que estava, nós que estávamos ali, sabíamos o que ia acontecer, mas eu me lembro, vou falar da minha reação, eu falei, não é possível que vai fechar mesmo. E o povo que estava em volta não se conformava. E o pior, aí o povo não se conformava e não queria ir embora, porque queria ver se ia sair lá de dentro ou não. E eu lembro que a gente começou, gente, precisa fechar o cemitério para tirar, porque senão tava... Você estava, eu acho que você ficou em torno de 20 minutos ali embaixo da terra, dentro da cova, enterrado. É carneira, né? Esse tipo de carneira. E eu lembro também, e depois isso era um fato do sepultamento, e depois o outro problema era a ressurreição, porque também cada ano era uma coisa diferente. Um lugar diferente. Eu lembro até que teve um ano, também não lembro de que foi a brilhante ideia, ele tem que vir caminhando sobre as águas. Aí eu falei, gente, lembra, é encenação, não dá para ele caminhar sobre as águas. Mas ainda assim a gente... A ideia dele, né? Irmão Francisco. E ainda assim a gente fez. Então eram umas coisas assim impressionantes que com o que nós tínhamos a gente conseguia fazer, né? Mas queria que o senhor dissesse dessa experiência, de quem vinha essas ideias e do caminhar sobre as águas. Quando a gente estava montando, falando, não ia dar certo. De madrugada, o senhor lembra que a gente veio buscar? Eu e o senhor ficou lá na onde que é a cachoeira e entrando dentro daquela água a gente fez uma ponte com cavaletes de madeira e sacos de areia para segurar na flor da água. Assim, e cobrimos ela com TNT preto. Então não dava para ver. E eu me lembro que foi fantástico aquilo, porque quando Jesus ressuscita, do outro lado, é uma represinha que tem lá, e a gente colocou a ponte bem na queda d'água, né, para a espuma ajudar a tampar, e ressuscitava bem no começo da madrugada, então ainda estava meio escuro. Você ressuscitou do outro lado, e veio se aproximando da água. Todo mundo achou que ia dar a volta, que é o normal. Até porque naquele coisa passou aquela passagem que muitos santos ressuscitaram, e aí os soldados que estavam no coisa saiu correndo e eles deram a volta.
Aí quando todo mundo ficou pensando, você foi caminhando rumo às águas, e eu me lembro na hora que você levanta a túnica e põe o pé dentro d'água e vem caminhando. O alvoroço, olha, eu tô falando, tô arrepiando. Nós que estávamos lá sabíamos o que era. Mas o povo, não é possível. Não é possível. Então eu queria que você falasse dessas coisas absurdas, que via, qual o sentimento que você tinha e do sentimento de ter sido enterrado dentro de um cemitério, dentro de uma cova de verdade. Nós tínhamos muita criatividade. A gente tinha muita criatividade mesmo. Era claro que era tudo na simplicidade ali, né? Às vezes errava aquilo, e peruca voava, e tantas outras coisas. Mas era tudo com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. Então, e cada ano a gente buscava renovar. A gente trabalhava sempre o tema da campanha da fraternidade. Eu lembro que aquele DVD que a gente fez, até esse ano eu assisti tudo de novo, que nós gravamos, fez todo aquele processo de gravar, de ter os DVDs, tudo, tá no YouTube, que foi a questão da Tá no guerra, YouTube? Tá. Bacana, gente. Depois coloca na descrição do vídeo aí o canal, se vocês quiserem ver o Padre Rodrigo. Da Santa Rita de Cássia, acho que tem. Legal. Eu agora só não me lembro o ano que foi. Vai estar tudo na descrição. Vai estar tudo na descrição deste vídeo, os links aí dos vídeos. Da entrevista. Você ver como era bonito, cabelo preto. Magrinho. Você sabe que há 2 semanas atrás a gente estava lá no Marlon e o Marlon foi passando a sua. Você perceba como Jesus vai engordando o dia, né? É verdade. Depois do ano. Então era muita criatividade, muita dedicação, muito compromisso com aquilo que nós fazíamos. Com muitas imitações, mas com toda essa dedicação. Aí a cruz, realmente, eu fazia questão de carregar ela, de tentar demonstrar ao máximo. Eu lembro que tem aquela lenda, que chegava na época da Semana Santa, eu caía de moto, e realmente durante esses 7 anos, por 3 vezes eu caí. Isso não era lenda, era fato. Você caía, é fato. Não, mas lenda porque era castigo que me davam, né? Então, que até minha mãe brincou, você fica brincando com essas coisas, e Deus fica querendo te castigar. Porque eu caí 3 vezes, as 3 foram durante o período da quaresma, e 2 na quinta-feira. Um dia antes. Eu tenho até aqui, ó. Essa cicatriz aqui. Teve uma que machucou bem, né? Eu lembro que. Eu lembro que uma delas na sexta-feira eu tava com o tornozelo trincado. Eu fiz no outro dia que eu fui tirar um raio-x e vi que tava com o tornozelo trincado. Tudo inchado, tudo machucado, tudo estrupiado. Não era nem que eu acho que não perderam as fotos. Eu não tem hoje. Não precisa nem de fazer maquiagem, Anderson. Quem tiver foto, talvez seja o Marlon. O Marlon tem muita foto. Ele perdeu também. Ele já comentou que perdeu. Acidente, né? Então, hoje não tem mais negócio de nuvens, é bem mais fácil. Porque antigamente ficava tudo naqueles HDzão. Vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo. E aí eu caí essas 3 vezes e realmente teve uma... Mas na hora você não sentia nada. O sangue estava quente, então não tinha dor, não tinha nada. Ia embora. Mas depois que baixava o sangue, né? Como aquela vez você comentou que no final de uma das... Né, que eu carregava a cruz lá da Auxiliadora nas costas e chegava na igreja, fazia encenação. Aí o sangue esfriava e você sentia todas essas questões, E cada ano, eu lembro que também essa questão do caixão foi dos pedidos, né? Que se colocava os pedidos. Foi até esse detalhe. É o que tá na entrevista no YouTube, tá? Tem que mostrar. Estava no sambão. Isso, tem que alguém colocou um maço de cigarro. Colocou um maço de cigarro dentro do caixão. Parar de fumar, que era para colocar aquilo que queria se livrar, queria que fosse enterrado. Isso. Então, aí, como teria essa questão do caixão, aí eu falei, não, já me põe dentro do caixão também, já me leva. Aí fui, se eu não me engano, o tiro de guerra, os soldados, tudo levando nas costas, foi embora. Eu não sei se o senhor lembra, agora eu não vou lembrar se... Quem já fazia o papel de Jesus? Foi a crucificação em frente à igreja Santa Rita. E ali aconteceu um acidente, a arte minha. Com álcool? Não era ainda o Rodrigo. Eu fiz Era o Plenitude. Isso. Eu lembro que eu fiz eu tive a feliz ideia de fazer as tochas. E tinha uma matraca, as mulheres lá de preto e tal. E colocamos álcool, a loucura.
álcool. Eu lembro. E aí, quando tirou Jesus da cruz, levou para dentro, né? Que aí, na verdade, levou Jesus para dentro, que levou Jesus, mas ia sair com a imagem do Cristo morto para a procissão do enterro. E aí, quando um dos que estavam com a tocha, acho que ele deixou tombar, e aquilo, o fogo desceu, e aí foi pegando em todo mundo ali. Aí E a igreja estava fechada e o povo lá fora esperando a procissão sair. E começou aquela O irmão gritada. Francisco quase destrói a paróquia, pondo fogo, incendiário. Não, é sério mesmo, eu olhava Nossa, pro você chão. queimou, né? Tava pegando, eu queimei queimou, a parte eu traseira. lembro. Só que a calça era, não sei que material que era, ela grudou na pele. Só que eu falei, como você falou do tornozelo, por isso que eu lembrei disso. Eu falei, eu não vou deixar de acompanhar essa procissão no enterro aqui. E aí teve alguns que foram para o hospital por causa de queimaduras. Eu lembro desses acidentes que tem. Agora, a da ressurreição que queimou, foi contigo. Aí já entrou um outro arteiro cheio de 10 brilhantes, que era o Ricardo. Sim, Ricardo Cunha. Que deu uma queimadinha, mas a túnica, o negócio... É porque queimou colocou o negócio de fogo assim tudo. do Eu lado. acho que era uma empilhadeira. Uma que empilhadeira. levava assim... O e finado ao Sebastião, ao redor do ar. Ao redor do Fogo. aquele monte de... Não, era só gênio. O Ricardo quase matou uma vez. Aí o Janderson foi fazer o papel de Jesus. Aí criaram uma gruta, ele enfiou tanta fumaça lá dentro que teve que sair com o Janderson correndo pra UPA, intoxicado. É igual falou: criatividade era muita, juízo que era pouco. Com certeza. Mas falando do enterrar, eu quero saber Sim. assim, do sentimento. Então aí me levaram, aí teve uma cena bonita, né? Porque eu tava deitado lá, né, desconfortável, né? Não colocaram uma espuminha lá. Dentro do E caixão. eu, cabeça erguida, vendo só a lua. Impressionante que a lua foi bem na janelinha do caixão. E nós fomos escolhendo, foi você que foi que nós fomos escolher o caixão lá na funerária? Eu tenho as fotos ainda. Ah, é? Nós dois na funerária. Escolhendo o caixão. Que beleza. O bom que eu escolhi o próprio caixão, então. E vim na janelinha e tudo, aí chegou na hora, né? Surgiu, não vai enterrar. Não, foi, pode colocar, não tem problema não. Mas assim, por um segundo, eu não bati a mão, não quis sair de lá de dentro. Porque assim, você tem ar lá dentro, mas a situação Vai dando um desespero. que se eu não, por um segundo, se eu não tivesse controlado, eu tinha gritado, porque me veio de bater a mão e sair, porque fecharam tudo, né? Como Fechou? o caixão estava fechado, com a janelinha, o vidro Tem não o vidro. tinha, estava sem o vidro, quando eu conseguia respirar, me colocaram lá e colocaram as três Placa de concreto. as três As placas de concreto. E teve um momento lá que não, aí eu controlei, respirei, porque tinha ar, tudo, respirei, aí eu só escutava, vambora, gente, vambora, né, já enterrou, precisa ficar mais aqui não, Olha, vambora. gente, é loucura, né? Mas só falando, sem brincadeira, meu coração dispara, porque eu tenho uma angústia. Nossa. Hoje, não faríamos isso. Porque na ocasião, a gente não tinha ideia do perigo. Acho que eles Eu não lembro de deixariam. escorpião. O que tinha de escorpião no cemitério era coisa de doido, que a gente saía, porque a gente pernoitava, terminava de sábado para domingo, por exemplo, a gente pernoitava para lá Sim. e ficava quinta e sexta para arrumar. E às vezes quando a gente saía, chegava em casa, que você olhava na barra da calça, tava cheio de coisinha, os ferrãozinhos de escorpião, que tinha muito, né? Então era uma loucura realmente, Não, mas eu falo que era nós- aquele telhado daquela capelinha também. Hoje está telhado reformado, né? Hoje está eu- reformado. Mas Saía andando lá de em cima da árvore. em cima da árvore, tinha que descer na coisa da capelinha e caminhando até na ponta. eu falo que nós vamos ficar muitos anos no purgatório só pagando pelo trabalho que nós dá para os anjos da guarda nosso. Realmente, Porque, deu trabalho. nossa, Foram muitas e muitas aventuras, mas era tudo muito divertido. Cansativo, Muito. né? Que a gente ficava sexta-feira toda, que não tinha como Ensaiar, ensaiar tudo. antes. Não tinha cenário, né? A gente gravava, que era tudo dublado, Dublado. né? Então a gente procurava dublar porque não tinha condição de microfones, essas questões. Então isso acho que facilitava um pouco do processo também, mas os ensaios eram todos na sexta-feira. Então Lembrando ficava naquele sambódromo das 8 da manhã até... nós começávamos na segunda-feira, né, irmão? Segunda-feira. Porque Era barranco? lá era tudo barranco. Era terra, não tinha. Né? Então a gente tinha que fazer. E lembrando que nós fazíamos tudo isso, só que nunca deixávamos de participar das celebrações.
Lembro que toda sexta-feira, depois, na hora que terminava a celebração da adoração da cruz, Ia pra lá. o Padre Nilce falava, gente, deixa o pessoal do teatro passar na frente, porque eles têm que voltar lá pro São Bódromo. Mas é muito bacana, é muito legal lembrar Tem de a questão tudo da, isso. da chuva, lembra que dava uns pés d'água antes, ficava que medo, mas teve um ano que choveu tanto, Foi. aí deu o horário, parou, Parou. e apareceu aquela lua imensa, bonita. Eram umas coisas, eu lembro que a gente colocou um caminhão não, desculpa, um trator Pra derrubar as em cima do barranco, só que quando a gente montou, que era tema da campanha da fraternidade, falava sobre desmatamento, né? E a gente montou uma oca indígena, né? Ou era para ser, né? E colocamos, só que nós nunca fizemos oca. Então a gente pôs um pilar Centro. de madeira grosso no centro e fez as abas. E aí o irmão da comunidade tinha que vir com um trator, lá era Derrubar, barro, bater. e derrubar. Então era uma plataforma, né? Que era onde montava os camarins do São Bódromo, e tinha chovido muito. E eu lembro que ele veio com o trator, na hora que bateu, a oca não caiu, e o trator começou a derrapar. Ah, ele vai despencar assim. Outra vez eu tive que entrar com uma pampa, dando cavalinho de pau. Era muita loucura, era muita loucura. Muitas histórias boas.